tudo bem, turma do segundo ano do ensino médio? Sou a nova professora de vocês, tá, gente? Um grande abraço para o Vinícius Braz, que era o professor de vocês, e estou aqui tentando substituí-lo com muito carinho, tá? Sou professora de biologia de vocês, porque biologia fácil é com a Marizinha. Pode me chamar de Marizinha, tá? E vocês vão estudar nesse primeiro bimestre, gente. Nós vamos ter apenas 2 aulas, tá? Então, nas habilidades lá, né, a gente escolheu aí trabalhar com citologia. Vinícius trabalhou bastante em embriologia com vocês ano passado, então vou focar aqui na citologia. A semana 1, nós vamos estudar citologia parte 1 e vamos continuar o assunto na outra semana, que será lá na semana 5, tá, gente? Observem aí o dia certinho que vocês vão estar com a biologia aí no ar, tá? Então, repetindo, meu nome é Marisa Moreira Araújo. O que iremos aprender na aula de hoje? Nós iremos reconhecer que todos os seres vivos, eles são formados de células. Identificar a organização celular como uma característica fundamental das formas vivas. E reconhecer que diferentes células realizam diferentes funções. Pessoal, vocês estudam isso desde o fundamental, vê isso no 7º ano, vê de novo no 8º, volta de novo no 1º ano. Então, assim, é uma matéria recorrente, né? Porque aí você vai cada vez mais entendendo, né, consolidando aí a aprendizagem de vocês, tá? Então, não é um assunto novo, mas quanto mais o cérebro entra em contato com aquele assunto, mais você consolida aí a aprendizagem. Então, vamos lá. O que é citologia? Citologia é a parte da biologia que estuda as células. E lembrando que a célula é a unidade morfofisiológica, ela dá forma e também exerce diversas funções aí nos seres vivos. Só para a gente localizar a célula na organização dos seres vivos, né? Vamos pensar aqui, ó, o planeta Terra, que é a biosfera, né? Formado por diversos ecossistemas ou biomas. Nós temos aqui comunidades de seres vivos de espécies diferentes, né? Formado por populações, que são seres da mesma espécie. Aqui eu tenho um organismo, que é formado por sistema digestivo, urinário, reprodutor, mas esses sistemas são formados por órgãos, que são formados por tecidos diferentes, e chegamos aqui na célula, tá? Que é a nossa unidade fundamental, que é, por sua vez, formada por organelas, que são formadas por moléculas e, logicamente, como toda matéria, formada por átomos. Então, essa é a organização geral dos seres vivos. A ecologia estuda muito aqui, ó, de população para frente, tá? E nós vamos trabalhar aqui na citologia, mais a nível aqui, né, da bioquímica, tá certo? Apagar aqui. Ok. Bem, teoria celular. Gente, essa pergunta, ela é muito controversa. Ah, todos os seres vivos têm célula? Sim ou não? A gente lembra dos vírus, né? Estamos aí nessa pandemia da Covid-19, né, do coronavírus. O vírus não possui célula, ele é acelular. Como a teoria celular, que foi proposta aqui, ó, por Chivan, um alemão, tá? Fisiologista, de forma independente, mas estudaram a célula aí. Schleider, que era também um botânico alemão, e Virchow, que era um patologista também alemão, tá? Então, eles aí estudaram a célula no século XIX, apesar do Robert Hooke. Vocês lembram lá do experimento do Robert Hooke, lá com a cortiça, que ele analisou células mortas de cortiça e deu o nome de célula, lá no século XVII? Mas, no século XIX, né, que esses cientistas continuaram estudando a célula e, então, eles fizeram a teoria celular. Com base nessa teoria, gente, todos os organismos vivos são formados por uma ou mais células. Poxa, então se a teoria celular diz isso, os vírus estão fora, tá?
Talvez, né, com a evolução aí da ciência, que está sempre aí crescendo e muitas pesquisas são feitas, a gente pode aí acrescentar a teoria celular e falando que também aqueles seres que têm metabolismo em outra célula podem ser vivo. Aí o vírus entraria. Mas, por enquanto, de acordo com essa teoria, o vírus não entra aí como né, ele não tem célula, tá, gente? As células são consideradas unidades morfofisiológicas e funcionais de todas as formas de vida, tá? E uma coisa interessante aqui, que foi o Virchow que falou, vou passar aqui para frente, tá? Que ele acrescentou dizendo que todas as células originam-se de outra célula pré-existente. Lembra da origem da vida, né? Da biogênese, né? Uma célula origina outra, um ser não surge do nada, não surge espontaneamente, né? Ele surge de uma célula, de uma vida pré-existente. Isso aí foi o Virchow que afirmou, tá ok? Então essa é a teoria celular, vocês não podem esquecer isso, tá? Ah, isso aqui é tão estudado por vocês, as partes da célula, vocês lembram quais são elas? 3 partezinhas, né? O citoplasma, que é esse meio gelatinoso aqui, cheio de substâncias químicas, né, de organelas. O núcleo, tá? Onde tem aqui o material genético da célula, né? E a membrana plasmática, que vai aqui contornar, proteger, delimitar e permitir aí a permeabilidade seletiva, né? Ela vai escolher quem entra e quem sai da célula, que é uma característica importantíssima aí da membrana, né? Que nós vamos estudar também numa outra aula, tá, gente? Então, só para relembrar, as partes da célula, a membrana, que tem a barreira seletiva que protege a célula, o citoplasma, que é gelatinoso, onde ficam as moléculas orgânicas e organelas, e o núcleo, que vai aqui armazenar as informações genéticas, regular as reações químicas e o metabolismo, tá? Muito fácil. Ok. Vocês lembram que a gente fala de células procarióticas e células eucarióticas? Biologia tem muito termo, né, gente? Mas, se a gente for estudando, buscando a origem desses termos, eles vão ficando mais fáceis, tá? Olha só, as células procariontes, exemplo aqui, as bactérias, tá? E as cianobactérias, são seres procariontes. O que quer dizer isso? São seres que o núcleo é desorganizado. O que quer dizer isso? Olha, vou mostrar aqui para vocês. Acho que a cor vermelha aqui tá legal. Acho que vou passar para preto. Aqui, ó. Olha, aqui eu estou vendo o núcleo, né? A molécula de DNA, tá? A Escherichia coli, gente, que é a bactéria que nós temos aqui no nosso intestino, ela é muito conhecida, sabe-se tudo do DNA dela. Olha que interessante. Ela tem uma molécula de DNA de fita dupla, tá? Mas ele é tão grande que a célula, ela é bem pequena, tá? Mas em 1 milímetro aí, nós temos, né, 1 milímetro de DNA, nós temos simplesmente mais de 4 milhões de pares de bases. Então, um DNA muito grande, né? Ele aí é 10 vezes maior que a célula. Então, ele tem que estar bem o quê? Bem enrolado, bem espiralizado ali para caber, tá, gente? Então, apesar dela ter uma única molécula de DNA, ele tem aí todos os pares de bases para fazer as proteínas, né, dessa célula, tá? E a gente percebe aqui, vou apagar esse núcleo, tá? Desculpa, vou apagar aqui a carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo. Então, se eu não tenho a carioteca, eu falo que o núcleo está desorganizado, célula procarionte. Tirando bactérias e cianobactérias, esquece. Todos os outros seres vivos do planeta Terra são eucariontes, possuem aí a carioteca circulando aí, né, o material nuclear, tá? Continuando aqui, a bactéria, o que ela tem diferente aqui na célula? Olha, eu não estou vendo as organelas, cadê a mitocôndria, complexo de Golgi, lisossomo? As bactérias têm que fazer proteína. Lembrando que o DNA, ele tem o quê? Receitas para fazer proteínas. Então, eu tenho que ter pelo menos ribossomos. Bactéria, gente, desculpa aí,
pegando a caneta vermelhinha, bactéria tem ribossomos, não tem as organelas membranosas, tá? Além do DNA principal aqui, nós temos os plasmídios, né, que são DNA circulares, que são aí responsáveis pela adaptação das bactérias, resistência a antibiótico. Eles têm pouquinhos genes, mas são muito importantes para a adaptação, para a sobrevivência dessas bactérias. E elas passam esses plasmídios por conjugação uma para a outra e aí vão transmitindo aí essa capacidade aí de adaptação, tá? A bactéria tem também, além da membrana, né, plasmática que os seres vivos têm, tem uma parede celular, né, de peptidoglicano, elas podem ser gram-positivas, gram-negativas, de acordo aí com a composição da parede celular. E, geralmente, as bactérias gram-negativas, né, não são todas, tá, gente? As bactérias possuem cápsula, que é uma proteção a mais, tá? Tá certo? É uma cápsula de polissacarídeos, também tem glicoproteínas, né? Mas essa cápsula, além de circular, de proteger a bactéria, melhorar a aderência, ela aumenta a virulência da bactéria. Porque, às vezes, ela consegue escapar dos nossos glóbulos brancos, escapar de algum medicamento. Então, ela é uma proteção a mais, um capacete aí, né? Tá? Então, isso aumenta a virulência, tá? Ok? Beleza. Isso aqui é uma visão de microscopia eletrônica, mostrando aí tradicionalmente as bactérias Escherichia coli. Resumindo, células procariontes têm o material genético composto por uma molécula de DNA de fita dupla, tá, gente? Com proteínas, não é separado do citoplasma, porque o núcleo é desorganizado, não tem a membrana nuclear, que é a carioteca, tá? Possui os ribossomos como organelas para produzir aí, logicamente, as proteínas, tá, gente? Passando a parede extracelular, né, que é a parede celular que eu mostrei para vocês, que ela é rígida, né, produzida aí por polissacarídeos e também protege a célula das variações causadas pelo ambiente, né, evita a desidratação, protege mesmo a bactéria. E a energia metabólica? As bactérias não possuem, né, os seres procariontes não possuem mitocôndrias que produzem energia. Nós vamos aprender depois, numa outra aula aí, como é que ela faz para produzir energia se ela não tem mitocôndria. Tá, gente? Será que vocês lembram disso? Tá? Onde acontece, então, essa produção? Na membrana celular, uma dobra da membrana, tá? Isso é um assunto para uma próxima aula. Vamos agora para uma célula eucariótica. Eu tenho carioteca. Eucariótica, tá? Tenho carioteca, tem uma membrana que envolve o meu material genético. Então, nessa imagem aqui, vou pegar aqui, ó, de roxinho aqui, ó. A gente está vendo aqui delimitado o material genético e nós temos poros, né? O núcleo, ele tem, a membrana nuclear, ela tem poros, né, gente, para passar moléculas aí do núcleo para o citoplasma, né? Mostrando aí o núcleo, né? Com o nucleolo, o material genético, o DNA, né? A cromatina, que está aqui no meio, tá? Tá certo? E nós temos aqui as organelas. Então, vamos sair aqui do núcleo. Uma organela aqui, bem próxima do núcleo, fazendo aí uma interface com ele, um contato íntimo com ele, é o retículo endoplasmático rugoso. Não sei se vocês lembram, né? Por que ele é chamado de rugoso? Porque ele tem, vocês lembram, gente? Qual organela que está junto aqui no rugoso? Vamos pensar aí. Vou colocar aqui umas bolinhas, que são os ribossomos, tá? Por isso que é chamado de retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, tá? Vocês percebem que são túneis, né? São túneis envolvendo, né, são membranas, e isso aí proporciona um transporte de substâncias, tá? E se ele tem ribossomo, ele vai estar também ligado à produção de proteína, tá? Aí nós temos as outras organelas, mitocôndria, né? Centríolo ou centrosoma, nós temos aqui o complexo de Golgi, que são membranas achatadas, né? Responsáveis pelo armazenamento de substâncias, né? Também
ligado à síntese de proteínas. Algumas têm flagelo, tá? Peroxomas, responsável aí por desintoxicação da célula. Tá? Lisossomos, digestão celular, mitocôndria, produção de energia, tá? Aqui tem uma foto, também gosto de mostrar a microscopia eletrônica, mostrando a célula de roxinho, corado de roxo. Deixa eu mudar a cor aqui, apagar tudo. Deixa eu pegar outra cor. Deixa eu ver aqui, um amarelo. Ó, de roxo aqui, ó, o núcleo, né? E de rosa, o citoplasma, que é a cor hematoxilina eosina, né? Que vai mudar aí a cor do núcleo para mais roxinho, tá certo? Mostrando que ele está bem delimitado, ele está bem organizado, ok? E a célula vegetal? O que ela tem de diferente? A gente pode perceber que ela tem diversas organelas comuns com a animal, olha. Retículo endoplasmático, nós temos complexo de Golgi, mitocôndria, mas nós temos algumas que são diferentes, olha aqui. Cloroplasto, né? Que vai ter a clorofila e vai ser responsável pela fotossíntese, tá? Deixa eu apagar aqui, porque eu coloquei, eu acho, num cantinho muito apertadinho aqui, tá? Deixa eu colocar aqui o cloroplasto aqui embaixo, mostrando, então, o processo de fotossíntese. Nós temos também vacúolo, que é responsável aí pelo controle osmótico da célula, né? Quantidade de água que entra, que sai, também pode se reservar algumas substâncias, tá? E nós temos aqui também a parede celular de celulose. Nessa imagem aqui microscópica, dá para enxergar direitinho a parede celular aqui, né? Que vai também conferir aí mais resistência a essa célula vegetal, tá? Pessoal, na próxima aula eu vou continuar com essa matéria, tá, gente? Que ela é bem extensa, tá certo? Só mostrando aqui essa tabela que no PET de vocês tem também, observando aqui, olha, que bactéria, olha, X, ela não tem aquelas organelas membranosas, né? Mas ela vai ter ribossomo, tá certo? Parede celular, membrana plasmática, tá? E comparando a célula animal com a vegetal, nós temos algumas diferenças aqui, ó. Parede celular nós não temos aqui na animal, tá? Vacúolo também não, tá certo? E cloroplasto, logicamente, que vai ter lá na célula vegetal para produzir o quê? Para realizar a fotossíntese. Então é importante vocês saberem aí essas diferenças, tá certo? Vocês vão observar isso no PET de vocês. Isso é muito importante para o Enem, tá, gente? Saber a diferença aí dessas células. Bem, eu vou começar hoje rapidamente escolhendo uma função da célula, que é importantíssima, que é a síntese de proteína, tá? E contextualizando, vou pegar a insulina. A insulina, gente, ela é produzida pelo pâncreas, né? O pâncreas tem aí umas células que eu chamo, né, uma região com mais de 1 milhão de células que eu chamo de ilhotas de Langerhans, né? E nessas ilhotas nós temos vários tipos de células e as células beta, elas produzem insulina, que é um hormônio que controla o quê, gente? O nível de glicose do sangue, né? Então nós temos que produzir aí a insulina. Qual a relação disso com a célula? Em qual organela que a insulina é produzida, tá? Olha só. Lembrando aí da síntese de proteínas, tá, gente? Nós vamos estudar na próxima aula, tá? Nós vamos estudar, então, lembrando o ribossomo, a relação dele com o retículo endoplasmático. Quero que vocês lembrem disso. Dê uma olhada para a gente estar juntos na próxima aula falando desse assunto. Eu vou mostrar para vocês, então, qual a relação do retículo endoplasmático com o DNA, qual a relação dele com o complexo de Golgi, mostrando que existe uma interação, né? A molécula de DNA, né, ela vai liberar o RNA mensageiro, que vai aqui para o Golgi produzir a proteína, que vai ser empacotada no complexo de Golgi e vai ser exportada, tá? Então, a insulina é uma proteína de exportação, né? Aqui a célula secretora exportando proteína, tá? Esse é um assunto complexo que eu vou continuar com vocês na próxima aula.
de Biologia. Um grande abraço para vocês. Beijo da Marizinha.